Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Joyce Gonçalves Rechier, este é o Escrita Acadêmica da IO e aqui eu ensino você a começar o seu projeto de pesquisa do zero. Mesmo que você não tenha tema, nem ideia, nem saiba para onde você vai fazer a seleção. Tudo bem? Bom, hoje eu escolhi um tema, né, para o nosso início. Vamos falar sobre o tema dos projetos de pesquisa. Conversando, né, as pessoas muitas vezes me procuram, muitos alunos me procuram para saber qual o tema que eu vou pesquisar, como é que eu encontro o tema. Bom, gente, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: tema de pesquisa é o assunto que te agrada. Por que eu digo isso? Porque você vai passar de 2 até 6 anos, de repente, estudando esse tema. Porque o tema que você estuda no mestrado pode ser o mesmo tema que você vai levar para o doutorado. Então, atenção, qual é o tema que você se sente mais à vontade, que você conversa com as pessoas, que você liga para Joyce para falar para ela sobre esse tema? Então, existem muitos assuntos que estão latentes dentro da gente, da nossa cabeça, que vão nos servir como assunto para poder discutir na academia. O que a gente tem que olhar para este assunto que você vai escolher para ser o seu tema de pesquisa? O que você precisa observar? Primeira coisa, alguém já estudou esse tema? Existem trabalhos acadêmicos sobre esse tema? Mas por que isso? Porque na hora de escrever o seu referencial teórico, quando você for fazer o seu arcabouço teórico metodológico, você vai ter que usar referências e conceitos de pessoas que já tenham estudado esse tema. Mas, Joyce, ninguém estudou, será? Vamos ver com calma. Existem diversas bases para a gente procurar, os artigos, os livros. Eu acho muito difícil que exista um tema, né, ou um assunto que ainda não tenha sido estudado por ninguém. Mas vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Você procurar se alguém já estudou, porque também, né? Quando alguém já estudou esse tema, fica muito mais simples. Porque você vai ter referência para poder usar. Você imagina você fazer um projeto, né? Você fazer um projeto de mestrado, um projeto de pesquisa, em que ninguém tem estudado. Qual a referência que você vai usar? Você vai pegar o conceito de onde? Vai criar o conceito da sua cabeça para colocar? O avaliador não vai aceitar. Não vai. Então, qual é a dica principal sobre o tema ou o assunto que você vai pesquisar? Veja quem já estudou esse assunto, quem já pesquisou, se tem artigo científico, se tem artigo em revistas e em jornais. Essa é a primeira coisa que a gente tem que estar atento. Pode ser qualquer assunto? Pode. Depende para qual caminho você quer seguir. E não só isso, foi o que eu falei no início. Esse assunto precisa ser muito importante para você. Se ele não for importante para você, nem vai. Por quê? Durante o tempo, você pode perder o interesse e isso é muito ruim para você. Porque seu orientador vai te cobrar empenho, os seus amigos vão te cobrar empenho, as aulas do mestrado vão te provocar empenho. Quer ver uma questão? Logo assim que a gente é aprovado com projeto de pesquisa, passa na entrevista, tá dentro do mestrado, é aquela animação. Porém, na primeira aula, a primeira coisa que o professor faz, qual o seu projeto de pesquisa? Qual o seu tema? E aí, geralmente, nós começamos a gaguejar e a gente não consegue explicar o tema. Se esse tema que você escolheu para entrar no mestrado não fosse aquele tema que toca o seu coração, pode contar que você vai demorar para poder explicar qual o tema que você vai falar. Então, a melhor coisa que você pode fazer para encontrar um tema para o seu projeto de pesquisa é encontrar um tema que você seja
não vou colocar assim apaixonado, porque quando a gente é apaixonado, a gente já tira um monte de conclusão, já acha que tá tudo certo, que não precisa de muita pesquisa, mas um tema que aqueça seu coração, um tema que seja muito importante. Tem uma outra questão que eu coloco sempre para os meus alunos. Estejam atentos. Nós não estudamos temas que não tenham a ver com a nossa vida. Por mais técnico que seja o tema, ele tem alguma coisa a ver com você. Ele toca você em algum lugar, ele te afeta ou já te afetou e você quer ver isso agora. Esse tema está na sua vida. Então, quando você for escolher, veja isso também. Vou dar o meu exemplo. Sou uma mulher negra, fui uma menina negra criada em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, entre duas escolas de samba, Portela e Império Serrano, coisa mais linda do mundo. Nunca fui passista, nunca participei diretamente do samba, porque meu pai não deixava, dizer que isso não podia, porque na época não podia, e tem os enredos dele sobre isso. Mas eu sempre fui fascinada pelas passistas. Na época, não eram passistas, eram mulatas. E por ser fascinada, observando, isso eu devia ter, vamos lá, uns 10, 11 anos, assim. Não era nem muito pequena, mas vim pra cá com 6 anos. Então, dos 6 até os 20 e tantos, eu assisti isso. Então, isso era muito forte pra mim. Todo ensaio de rua, eu estava lá. Império vindo de um lado, Portela vindo do outro. Aí depois trocaram, botaram um por lá, outro, mas eu estava no ensaio das duas escolas. E aí, eu sempre fui apaixonada pelas mulatas, sempre. Pelas passistas, né? Como usar o termo atual. E tinha uma diferença. Nós víamos várias passistas. Várias. Negras, brancas, super pretas, pretas mais ou menos, mulatinhas, todos os tipos. Homens, passistas homens. Mas ali, naquele momento, naquele encontro, tinha um diferencial. As pessoas que estavam ao redor sempre falam, gente, olha aquela mulata ali. Olha aquela mulata ali. E eu, gente, que será essa mulata? Porque não pode ser só a cor da pele. Porque todos eles estavam ali. E todos eles estavam sambando. Eram todos passistas. Então, assim, como assim? Quem é essa mulata? E aí eu fui crescendo e fui percebendo que essas mulheres que eram não denominadas, mas elas eram indicadas como mulatas. Elas tinham um sambar totalmente diferente dos outros passistas. Totalmente. Todos eles passavam pela mesma escola, né? Porque eles viviam, eles tinham aquele convívio social dentro da mesma escola de samba. Participavam das mesmas atividades sociais ali. Porém, essas mulheres que eram denominadas mulatas, elas tinham um borogodó, elas tinham um negócio que fazia com que elas fossem diferentes de todas as outras passistas. Geralmente, essas que eram indicadas, elas eram aquelas que você falava assim, gente, essa menina é rainha de bateria, não é possível. Era essa a expressão. E o tempo foi passando, Joyce bailarina, vai pra cá, vai pra lá, dança aqui, dança lá. Fui fazer o primeiro mestrado. Meu primeiro mestrado, o que eu queria estudar era dança afro. Olha só, professora de educação física, né? Porque eu sou professora de educação física. Eu queria trabalhar dança afro na escola, que as crianças tivessem contato, porque eram crianças de periferia, crianças negras que já faziam capoeira. Então, se eu entrasse com a dança afro, eu ia ter algum tipo de resultado que eu não sabia qual era. Essa era a minha intenção de pesquisa. Pois bem, entrei no mestrado pensando em falar sobre a dança afro. No meu primeiro trimestre, eu já falei, gente, não é isso. Não é isso. Não é a dança afro que eu quero.
Eu quero algo mais minucioso, algo mais interno. Vamos para a educação física. Dentro da educação física, o que faz a gente ser desse jeito que a gente é? Corporeidade. Então, dentro do mestrado, eu descobri que o meu tema, na verdade, não era a dança afro, como eu havia escrito no projeto, e sim a corporeidade. Eu precisava saber se esse jeito de ser das minhas alunas negras da época, lá de Itaboraí, teriam alguma influência ou sofriam algum impacto pelo fato delas serem alunas de capoeira e viverem a cultura afro-brasileira. Pá! Era isso. Você tá vendo? O meu interesse sobre corporeidade, ele não surgiu porque eu sou professora de educação física. Ele não surgiu porque eu sou uma mulher negra. O meu interesse pela corporeidade surgiu lá atrás, quando eu quis entender o porquê que as mulatas eram intituladas de mulatas e as outras eram passistas. Então, esse tema que está comigo até hoje, porque até hoje os meus trabalhos versam sobre a corporeidade e as mulheres negras, está pautado justamente nisso. O meu último trabalho, do meu último mestrado, que eu fiz 2 mestrados, isso aí a gente deixa a história para uma próxima, deixa para quarta-feira. Quarta-feira eu conto porque eu fiz 2 mestrados. Mas o meu mestrado na PUC, eu falei sobre a corporeidade das mulheres negras passistas. Olha que maravilha, era exatamente o que eu queria. Eu queria entender como que o samba, como que o riscar o chão fazia com que elas fossem do jeito que elas eram. Lógico que teve um tererê, que não pode faltar. Todo mestrado, doutorado tem um tererê individual. Não é um tererê em grupo, não. Tererê individual. Eu engravidei. Então, eu estava com uma super barriga, que minha filha nasceu em dezembro, tendo que fazer entrevista com pessoas que estavam nos ensaios técnicos para o carnaval. Possível? Não. Eu fui até uma super passista. Fui até ela, não, porque eu queria entrevistar para entender por que você participou desse momento. Eu vou chegar ao momento de explicar a minha dissertação, que era um momento em que a mulata foi uma profissão, e ela foi profissão mulata, e eu queria saber como é que ela conseguiu chegar lá, e só que a minha barriga já estava de 7 meses. E ela pediu para eu voltar em janeiro. Eu falei, não, de janeiro eu tô de resguardo. Conclusão, eu tive que adaptar todo o meu projeto para não fazer entrevistas. Eu fiz a análise de um documentário maravilhoso, super indico, do Valmor Pamplona, sobre mulatas, um tufão nos quadris. E qual foi a minha metodologia? Observar o corpo dessas mulheres enquanto elas explicavam o que elas eram. Lógico, o documentário está datado? Está. Era uma época em que as passistas eram chamadas de mulatas. Hoje seria passistas um tufão nos quadris. Mas existia um sentido, que é justamente esse que eu estou colocando. As mulatas, elas eram intituladas de mulatas porque elas tinham esse dom. Elas tinham esse diferencial no sambar. Elas não sambavam como todo mundo. Elas não eram passistas como todo mundo, elas eram, vamos colocar, as super passistas, né? Então essas eram as mulatas, e nesse documentário, que é maravilhoso, elas explicam justamente isso. E o foco, né, que o documentário dá nelas não é só a fala delas, é elas falando e se movimentando. Então, toda vez que elas explicavam o que era ser mulata, a corporeidade, o corpo delas falava. Olha que maravilha. Tudo que eu precisava. Esse é um exemplo para vocês verem como que um tema, ele não surge do nada, e como que um tema ele pode fazer parte da sua vida. E você nem
tá ligado nisso. Você vai encontrar uma outra vertente, mas no final você vai ver que o seu tema ele vai trazer tudo para você. Por isso que as pessoas que têm a minha orientação, que me procuram para escrever o seu projeto, eu sempre oriento qual é o tema que toca o seu coração. Quer ver uma falha? Quero escrever um projeto, mas aí agora eu vou falar sobre escrevivência da Conceição Evaristo. Tema maravilhoso. Quem me dera falar sobre escrevivência, certo? Mas escrevivência toca o seu coração ou você tá vendo escrevivência o tempo inteiro? Em todos os lugares, tá todo mundo comentando, e você escolheu escrevivência porque é isso. Aí o que acontece? E faz o projeto todo bonitinho, porque projeto de pesquisa é técnica, né? Você tem uma técnica para escrever. Não é projeto de pesquisa, não é só emoção, não é ai que maravilha, eu vou escrever o meu projeto, vai ficar lindo. Gente, calma, não. Existe uma técnica, né? Uma técnica para pegar o tema, transformar o tema em um título, pegar o título, purpurinar ele para ele ficar tchan, depois pega o tema, passa para o objetivo, do objetivo você vai para a hipótese. É uma técnica que eu tenho até falado nos meus vídeos. São perguntas que você vai fazendo para o tema e você vai destrinchando e encontrando os outros tópicos, né? Não é só emoção. Tudo bem que comigo tem muita emoção, porque eu sou uma pessoa assim, da emoção. Então tem emoção. Mas qual a questão de você escolher um tema que tá na moda, que tá na onda? Quando passar a onda, como é que vai ser? Quando você chegar lá na primeira aula do mestrado, que o professor fala assim, vem cá, qual o seu tema de pesquisa? Aí você fala, escrevivência. A escrevivência, se a gente sabendo, tendo certeza, com o tema dentro do coração, isso acontece, imagina com você escolhendo um tema porque ele é muito legal nesse momento. Outra coisa, vou escolher um tema para entrar. Calma, não faça isso. Não faça isso. É perda de tempo, sabe por quê? Entrar não depende de você. No mestrado, quando tem prova escrita, tem análise de projeto e tem entrevista, não depende de você entrar. Depende de quem está te avaliando. O que você tem que fazer é dar o melhor de si. Porque se você vai entrar ou não, você não sabe. Uma irmã disse pra mim, o não é garantido, eu tô aqui para tentar o sim. E é mais ou menos assim que a gente precisa entrar. Com essa intenção. Então não adianta vou botar um tema tchan pra poder entrar. Não, você corre o grande risco, não é um pouco, grande risco de não entrar. Quer ver um tema que tá bombando, tá na área? Mulher negra. O que tem de projeto falando sobre mulher negra não tá no gibi. Mas por que, gente? Por que tanto vocês querem falar da gente? Será que a gente é tão interessante assim? Não. Existe toda uma ideologia, uma política que tá colocando a mulher negra lá em cima. Ótimo! Estamos com vários projetos, com tudo, tá lindo. Mas é esse tema que você quer falar? É isso que toca o seu coração? Porque se não for, não tenta. Vamos comigo por um outro caminho que você vai ver que vai ser bem mais prazeroso. Uma outra questão sobre o tema. Quando a gente escolhe um tema que tá no ar e não está na gente, a gente corre o risco de perder o interesse sobre ele. E aí você estando lá dentro, você entrou com tal tema e você tá lá dentro, para você trocar, geralmente quando você troca de tema, você troca de linha de pesquisa, às vezes você tem que trocar de orientador. Gente, isso dá um trabalho. Isso dá uma dorzinha de cabeça, porque você mexe com o ego do orientador. Então assim, vamos evitar. Vamos tentar encontrar algo que seja nosso,
pra gente, algo que eu queira estudar. Um assunto que você tá com ele e ele pode fazer parte de você ou não, como foi comigo. Eu parti da dança afro, educação física e tal, mas não era isso. Lá dentro eu descobri que não era. Que eu queria estudar mesmo era o corpo, não era a dança. Entendeu? Eu comecei, a minha visão era que eu queria estudar a dança, mas na verdade eu queria estudar o corpo. Esse tipo de rearranjo, você não precisa fazer lá dentro do mestrado, lá dentro, que vai te dar dor de cabeça. Você pode fazer aqui comigo. A gente pega, vamos estabelecer um tema, você vai me dizer, Joyce, eu quero estudar o tema pipoca doce no cinema. E de pipoca doce no cinema, nós vamos descobrir o que tem aí. É pipoca doce mesmo? O que tem nessa pipoca doce que você está querendo estudar? Alguém já escreveu sobre a pipoca doce no cinema? Quantas referências você tem? Existe algum conceito sobre a pipoca doce no cinema? Ou é só aquela pipoca salgada com manteiga e bereré? Você está querendo trazer um conceito novo de pipoca doce no cinema? Como é que é isso? Vocês estão entendendo? O projeto de pesquisa, como ele é uma técnica, você precisa estar o tempo inteiro perguntando, tanto para o seu tema, como para o assunto que você escolheu, né? Antes de ser um tema, é um assunto. O assunto que você escolheu, o que você vai querer dele? Escolheu pipoca doce no cinema. O que você quer saber da pipoca doce no cinema? Se faz bem, se faz mal, se a pessoa sai de lá com dor de barriga, se aumenta a sensação de bem-estar durante o filme. Qual a diferença entre a pipoca doce e a pipoca salgada no momento que estão assistindo o filme? Você vai fazer entrevistas com os espectadores. O cinema, você acha que o cinema vai deixar você entrar para perguntar se é pipoca doce ou salgada? Você está vendo quanta coisa você tem que pensar para poder elaborar um projeto? E é isso. E não é difícil. Por mais que eu esteja falando muito e pareça muito, não é difícil, é simples, na verdade. Porque você tem que fazer perguntas certas no momento certo. Se a pessoa não tem nenhum assunto, por que eu vou perguntar a ela qual o conceito central, qual a metodologia que ela vai usar? Ela nem tem um assunto. Outra questão que aparece também pra mim, Joyce, a metodologia, qual a metodologia que eu vou usar? Meu amor, a gente entende metodologia assim. A metodologia é como se fosse, quando as pessoas me perguntam sobre metodologia, eu lembro muito de... como se fosse algo que já tá. É como se fosse um assunto. Assim, né? É um papo que a gente vai trocar, metodologia, a gente vai chegar, pá, metodologia é isso, isso. Não, gente, metodologia não é isso. Metodologia é outra técnica. Que no projeto de pesquisa, a gente tem que apontar qual a técnica que a gente vai usar. Porque você ainda não sabe. O projeto de pesquisa, ele, na verdade, ele é um pré-projeto. É a sua ideia que você vai vender para o programa de pesquisa. Literalmente vender. Por quê? Não vai ser esse projeto que a gente vai elaborar junto que vai com você até o final. Ele vai sofrer uma série de modificações. O que nele tem a maior probabilidade de não mudar? O tema. O objetivo pode mudar. O título com certeza muda. Hipóteses, referencial teórico muda a beça, porque quanto mais você estuda, mais coisas novas você vai aprendendo e vai colocando ali o que não corre o maior risco de não mudar. O tema. Por isso que é importante, antes de começar a pensar em montar, porque o edital tá aqui, o que eu faço, leia o edital com calma. Mas qual o seu tema de pesquisa? Qual o assunto que você quer falar?
esse assunto é importante para você ou é importante para todo mundo que está vivendo agora? Uma outra coisa sobre o tema que eu considero assim importantíssima. Só um minutinho. Uma coisa sobre o tema que eu considero importantíssima. Só um minuto. Pronto. Importantíssima. Só um minuto. É o microfone, gente. Pronto. Uma coisa sobre o tema que é importantíssima. Estamos lá escolhendo o assunto, o tema que vocês vão falar, e você não olhou nem por alto, porque você tá muito ligado, o que tá rolando dentro da academia. O que tá rolando dentro da... O que tá rolando dentro da academia? O que tá rolando dentro do programa que você quer entrar? O que as pessoas estão estudando lá? Você sabe? Eu dei um exemplo num vídeo meu sobre o meu tema, que é a corporeidade. Seria muito complicado para mim entrar com o meu tema, corporeidade, na engenharia. Dá. Sei lá como. Deve dar. Mas não tem. Eu tenho que entrar no programa de humanas, né? Psicologia, ciência social, relações raciais, que é a área que eu atuo. Educação física, já tentei e é difícil. Não vou dizer que é fácil, que é difícil. O que eu quero dizer, dentro da minha área, educação física, é difícil. Então, assim, quando você for pensar que é importante o seu tema, observa. Não precisa ser a fundo, mas observa superficialmente onde que esse tema tá dentro da academia. Ele tá rolando dentro das universidades, dentro da academia. Tem orientador falando sobre ele? É bom ter. Porque orientador é aquele que vai ficar, ó, no teu ouvido. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se o seu tema é legal pro trabalho dele, bingo, mas se não for, aí você nem entra com ele, né? Você corre o risco de não entrar, porque não interessa a ele. Então, o tema, ele tem essa linha de importância, que é você pesquisar, saber se alguém já falou sobre isso, quem já falou. Grandes nomes já falaram sobre o tema que você escolheu. Não precisa ser um grande nome, por exemplo, vou usar a minha área, que é relações raciais, sabe? Tá? Sobre corporeidade. Quem falou sobre corporeidade? Ah, olha, tem Vitor da Fonseca, né? Que fala sobre psicomotricidade, ele fala também sobre um pouco de corporeidade. Mas ele é o cara da corporeidade? Não. Dentro das relações raciais, quem já falou sobre corporeidade? A Joyce! Tá. Mas não só ela. Quem é o doutor que falou sobre corporeidade dentro das relações raciais? Gente, Júlio Tavares, professor doutor Júlio Tavares, da UF. Então, eu tenho uma referência, dentre várias. Mas isso que eu fiz agora é importante, né? Não que você não possa ser pioneiro. Não, eu que trouxe esse tema, eu vou fazer isso. Beleza, não tem problema nenhum, pode fazer. É bem legal. Dá trabalho, mas é legal. Mas na hora de construir o seu arcabouço teórico metodológico, quem vai ser a sua referência? Quem vai estar lá com você? Tem que ter alguém contigo. O meu primeiro orientador do mestrado, ele falava uma coisa pra mim que eu confesso que eu fiquei arrasada. Porque quando eu entrei no mestrado, eu estava realizando um sonho, né? Quando eu entrei no PPR, eu estava realizando um sonho. E eu fiquei arrasada quando ele falou isso. Mas ele não falou só pra mim, não. Ele falou pra turma toda. Gente, o mestrado é a iniciação científica da academia. Vocês sabem o que isso significa? Que quando você tá no mestrado, você tá engatinhando ainda.
E a gente, porque eu sou médico, mestrado e pã. Então, pã, você não diz nada. Você não pode dizer um ai. Tudo que você diz tem que ser referenciado em alguém. Então, assim, se eu digo que as mulheres negras que eram da profissão, que participaram da profissão mulata, encaravam, né, essa condição de mulata enquanto profissão, eu estou parafraseando Sônia Giacomini. Essa fala não é minha. Vocês estão entendendo? Você está sempre falando algo que alguém já te contou. E aí você traz para o seu texto para dizer, olha, tá vendo? É por isso que eu estou dizendo isso. Porque eles já falaram. E aí eu tô trazendo aqui para dizer que ainda dá. Aí o único momento assim que dá da sua dissertação para você se libertar, falar, não, agora eu vou falar, é a conclusão. Mas aí você já tá cansado, 2 anos escrevendo a beça, aí você escreve e coloca. Mas antes de entrar no projeto de pesquisa, negativo. Quem disse isso? Onde está o gráfico sobre isso? Onde você vai encontrar mais pessoas que tenham falado sobre isso? É sempre referenciado. Por isso que no final você tem as referências bibliográficas, porque ali você tem que colocar todo mundo que você leu, todo mundo. Não é só o A nem o B. Você bota todo mundo que você leu para você mostrar pro avaliador que não saiu tudo da sua cabeça. Porque como eu disse, se você é graduado, você não tá nem engatinhando ainda. Entendeu? Porque se o mestrado é iniciação científica da pós-graduação, então se você é graduado, tu nem começou a engatinhar. Então tem que ter referência. Até aí, tudo bem? Vamos lá continuar com o nosso assunto do tema. Precisamos escolher o tema com cuidado, como eu já expliquei, por conta disso tudo. E tem uma terceira situação com o tema, né? Eu falei, a primeira que precisa ser importante para você, porque esse tema vai te acompanhar. Ele vai ficar com você muito tempo, né? Porque muitas vezes o tema que tá com a gente no mestrado, ele vai pro doutorado. Pode mudar uma coisa, outra, né? Mas o tema central, ele vai com a gente. Se você tá em relações raciais, você tá falando algo sobre relações raciais e isso vai te acompanhar. Agora, qual é o subtema disso? Mulher negra, homem negro, criança negra, escola antirracista, e aí você vai desenvolvendo. Mas se é relações raciais, você vai continuar falando de relações raciais, porque é isso que toca o seu coração, que é o que te faz querer estudar. O segundo é ver se o seu tema já foi estudado por alguém. Se tem alguém falando isso tudo que você quer falar também. Ou se você está sozinho nesse barco e ninguém nunca viu isso. Então você vai ter que, quando acontece isso, que você tá num campo que ninguém nunca pensou nesse negócio que eu pensei, tô sozinho. Você vai ter que procurar referências e ir montando referências que cheguem até onde você está. Mas você sozinho tá falando, não pode. E o terceiro ponto, né, sobre o tema: não escolher temas que estão em alta. Por quê? Porque você pode ser influenciado pelo meio. E o que acontece com essa influência pelo meio? Você pode sair perdendo na autenticidade do seu tema. Vamos a um exemplo, aí eu preciso pensar. Vamos a um exemplo sobre isso. Eu dei o exemplo da escrevivência, da Conceição Evaristo. Mas tem outro. Quer ver um outro tema que ficou? Racismo estrutural. Não, porque o racismo estrutural, porque segundo Silvio Almeida, porque o racismo estrutural, porque segundo Silvio Almeida.
Tá, meu amor, mas e aí, o que você quer falar sobre o racismo estrutural? A pessoa não sabia, ela queria falar sobre o racismo estrutural, mas aí não precisa. Já tem um livro. O cara já falou. Estão entendendo? Ah, porque eu vou falar de escrevivência, porque vocês são em vários rolos. Tá. O que você quer falar da escrevivência? Ah, não vou falar de escrevivência, mas isso aí a Conceição já fez o conceito, já tá tudo pronto. O que você quer falar sobre isso? A escrevivência onde? Com quem? Falou sobre o quê? Então, assim, vai escolher. Não tem problema, gente. Deus me livre me meter no tema dos outros. Mas você quer falar sobre um tema bombado. Quero falar sobre o feminismo negro. Onde? Como? A partir de quem? Existem várias autoras do feminismo negro. A partir de quem que você quer falar? Mas você quer falar por quê? Causando algo aonde? Com quem? Que é o sujeito de pesquisa. Então vamos lá. Para fechar essa questão do tema, a gente precisa ter esse tato, entendeu? O tato de vou escolher o tema, qual o caminho que eu quero com esse tema? Se você é da escola, eu quero estudar esse tema na escola. Se você trabalha no mundo corporativo, eu quero este tema no mundo corporativo. Mas não, mas eu não quero. Onde você vai estudar esse tema? Esse tema já foi falado por quem? Quem já falou sobre ele? Para ser sua referência. Isso você tem que pensar agora, quando você for escolher seu tema. Esse tema foi falado sobre quem? Com quem? Quem falou sobre ele? Falou o quê? Como? Ah, eu vou... Mais uma. Ah, eu vou falar sobre esse tema no lugar onde eu trabalho. Cuidado. Cuidado. Por que você está escolhendo o lugar que você trabalha? Para você criticar o lugar onde você trabalha? Para você otimizar o seu trabalho? Para ajudar as pessoas? Sempre que você for escolher um tema, você precisa pensar em todo esse enredo. Qual enredo? O tema, ele é importante para mim? Primeiro o tema precisa ser importante para você, porque quem vai estudar ele é você. Quem vai ficar mais de 8 horas lendo sobre ele é você. Quem vai ter que procurar referências sobre ele para escrever um projeto, para submeter para um programa, é você. Então escolha um tema que seja importante para você. Certo? Não vai escolher um tema que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo, ou um tema que é famoso porque eu quero entrar. Como eu já expliquei, você corre o risco de não entrar. Porque a aprovação, a avaliação não depende de você. Então, o que depende de você? Escolher o tema. Então, vou escolher aquele tema que é para mim. Segundo, o tema que você escolheu tá na academia? As pessoas estão estudando sobre ele? O programa que você pensou em entrar fala sobre isso ou não? É preciso ver. Tem linha de pesquisa, porque quando você entra no site de qualquer programa de pós-graduação, você tem lá as linhas de pesquisa. E linhas de pesquisa são muito importantes, que é ali que você vai ver onde você se encaixa. Você se encaixa em qual linha de pesquisa? Essa linha de pesquisa tem um assunto que você deseja? Ou tem um caminho para você encaixar o assunto que você quer estudar? Não precisa ser direto, né? Ah, aqui tá aqui. Não, às vezes não tá ali. Mas tem como, se eu puxar para cá, eu consigo entrar nessa linha de pesquisa? Então, assim, por aí você vai analisando como está o seu tema de pesquisa dentro da academia. Uma outra questão, que é o seu tema, o seu orientador. Mas, Jorge, tem que ver um orientador? Você tem que ver quem é a pessoa que você gostaria.
Se você já tem um programa de pesquisa em vista, você já pode ver quem você gostaria que fosse seu orientador, a sua orientadora. Depois de que você tiver contato não é com a pessoa, não. Tiver contato com o Lattes da pessoa, veja se o assunto que você escolheu se encaixa no que ele tem estudado. Porque às vezes ele tem o tema geralzão que engloba vários subtemas. Mas não, esse subtema que você escolheu não é o que ele gostaria de estudar. Então vai lá, procura com calma. Se ele não está naquele programa, se naquele programa você não encontrar, procura outro programa. Tem vários programas de pós-graduação. Vários. A dica, vá procurar um programa de pós-graduação que o seu tema se encaixe tranquilamente, que você não precise fazer rebolados para poder estar ali dentro. Isso é assim, para que você tenha uma visibilidade sobre o seu tema, que você possa ver o seu tema e saber o que você pode fazer. E, gente, para finalizar, né, para fechar, sobre o assunto que você vai escolher, vamos pensar que quarta-feira eu tô de volta. Quarta-feira eu vou estar aqui, esse horário, às 19h50. 19h50, na quarta-feira eu estarei aqui novamente, para nós falarmos sobre o título. Até quarta-feira, você pode pensar o seu tema, qual é o tema que mais te interessa, que você mais gostaria de fazer e pereré. Eu vou trazer um tema, vou colocar aqui, para a gente começar a destrinchar esse tema e achar umas outras partes que a gente vai precisar para fazer o projeto dentro do tema. Porque tudo começa com tema, tudo começa com assunto. Eu vou botar aqui e a gente vai junto destrinchando. Vamos achar o sujeito de pesquisa, a hipótese central, a delimitação do tema. Isso tudo dá para achar só com o seu assunto, só com o seu tema. Quarta-feira a gente vai caminhando para essa etapa. Mas hoje, escolha seu tema. Não tenha medo. Uma outra questão. Eu não tenho tema, tenho medo de escrever. O Word é a folha em branco. Não tenha medo. Escrever é mais simples do que parece. Qual a dica que eu dou? Tá com medo de escrever? Escreve. Escreva num bloco, num caderno, no computador, na parede. Sei, né? Vai que dá. Aqui eu tenho escritos, mas são escritos infantis. Escreva. Escrever não dói. Escrever é bom. Toda a ideia que você tiver sobre o tema, você escreve, mas tem uma questão. Não apaga. Não apaga de maneira alguma, nem com aquele negócio branco, nem borracha. Risca. Porque sabe o que já me ocorreu com muitos alunos? Da gente começar a juntar os temas que eles já tinham feito e surgir um título maravilhoso. Só com as ideias que aquela pessoa tinha. Ou de ler cada tema que a pessoa escreveu e ali a gente encontrar um só. Só que escrito de maneiras diferentes. Então, quer escrever? Escreve, coloca todas as suas ideias no papel, sem medo. Sabe por quê? Ninguém vai te avaliar. Quem vai te avaliar é você mesmo. E nós somos muito duros, né? Individualmente. Não precisa. Escreve. Bonitinho. Ai, não gostei, pensei em outra coisa. Risca, escreve embaixo. Não joga aquilo que você escreveu fora. Não esquece, porque você pode precisar daquilo ali. Beleza? Tenho medo da tela branca. Escreve tudo no Word bonitinho. Você terminou? Salva.
salve e deixa lá, porque você vai usar. As nossas ideias, elas não são para ser jogadas fora. Num projeto de pesquisa, toda ideia pode ser usada para qualquer outra parte do projeto. Então, guarde as suas ideias. Joyce, não tenho tempo. Eu tenho muito pouco tempo. Amados, é assim mesmo. Eu ouvi de um co-orientador fofíssimo. A vida não vai parar para você fazer o mestrado. A vida não vai parar para você escrever a sua pesquisa. Então, desde já, é difícil. É difícil escrever, é difícil ler para encontrar referência para você colocar no projeto. É difícil sentar para ficar ali, escreve, risca. É difícil, mas dá. A gente consegue. E o mais importante, vocês não precisam fazer isso sozinhos. Como eu fiz, né? 2 vezes. Não precisa fazer sozinho. Quer fazer o seu projeto? Me convoca. Segunda, quarta e sexta, 19h50, eu estarei aqui e vocês podem mandar as dúvidas e a gente vai discutindo por aqui também, sem problemas. A minha intenção é que você consiga escrever o seu projeto sem trauma, sem neurose, porque é o trauma e é a neurose que trava o povo. As pessoas travam só por causa disso aqui. Uma tela em branco. Eu não sei como começar. Começa, escreve aqui um tema bonitinho. Não consegue escrever o tema? Escreva seu nome. Escreva seu nome. Embaixo do nome, o que você quer estudar? Eu gostaria de estudar as pulseiras das mulheres negras. Você escreve pulseiras das mulheres negras. E assim você vai desenvolvendo. Não para, não pode parar. O feito é melhor que perfeito. Escreva. Vamos escrevendo, vamos aumentando. Quarta-feira eu vou trazer um tema e desse tema nós vamos extrair alguns tópicos que vão ajudar na construção do projeto e vocês vão ver que só nessas lives a gente vai montar em tópicos, que eu não vou fazer tudo discreto. Vamos montar em tópicos todos os tópicos do projeto de pesquisa. Porque é simples, só não é fácil. Tá bem? Então, gente, chegou a minha hora. Uma boa noite para vocês, tá? Se vocês apreciaram esse tempinho que eu passei com vocês por aqui, pode seguir, pode curtir. Tô com um canal no YouTube bonitinho também, dando algumas dicas. E quarta-feira eu estarei aqui, 19h50, pra gente fazer esse destrinchamento dos assuntos. E a partir do tema, a gente vai montar o nosso projeto de pesquisa juntos. Beleza? Uma boa noite para vocês. Durmam bem, descansem, pensem no tema e fé, gente. Vai dar certo. Beijinho, beijinho, beijinho. Até quarta.